não consigo resistir ao tema que tanto se fala, os chats GPT. Acabou de referir que na própria universidade já estão a dar alguma formação nessa área da inteligência artificial. Eu sei que diz que não se pode parar o chat GPT ou esse tipo de tecnologias como é que era? Parar o vento com as mãos. Mas como sabe, tem havido uma grande discussão. Há países que estão efetivamente a proibir o uso desse tipo de tecnologia nas universidades, retrocessos, fala-se em legislação, no fundo, para enquadrar tudo isto. Pronto, já percebi um bocadinho qual é a sua posição. Não sei se quer explicar um bocadinho melhor. Porque é que acha que é inevitável, não há forma de dar? Vamos deixar de ter professores, vamos ter assistentes AI? Não, de todo. Ou seja, eu acho que o desenvolvimento da inteligência artificial vai continuar a grande ritmo e não há ninguém que possa verdadeiramente dizer que sabe o que é que vai acontecer a seguir. O que eu acho é que não vamos conseguir parar esse movimento e temos que ser interesseiros, temos que o aproveitar em nosso favor. Vai ser, por exemplo, utilizado para muitas coisas más, temos que utilizá-lo para coisas boas. Portanto, eu acho que a frase que eu disse foi que seria tão eficiente tentar parar a inteligência artificial como parar o vento com as mãos. De facto, eu acredito nisso, não é? Hoje, por exemplo, sabemos que não existe uma maneira tecnicamente viável de perceber se um texto foi escrito pelo ChatGPT ou por uma pessoa. Não existe. Ao princípio achava-se que ia haver uma solução, mas há N mecanismos que permitem dar a volta e esconder. Portanto, o que nós temos hoje é uma ferramenta, como no passado, aliás, tivemos outra, que nos pode tornar a todos mais poderosos. Ou seja, eu acredito que se eu trabalhar com um tutor ao meu lado que me ajuda a escrever os textos, portanto, se calhar se fizer, aliás, o tutor, o ChatGPT, se fizer a baseline, eu depois posso utilizar a minha inteligência, que não é artificial, para fazer o texto ainda melhor. E, portanto, temos que ser interesseiros nesse sentido. Temos que o utilizar em nosso favor. Claro que isto levanta enormes desafios para as universidades. Nós, por exemplo, temos que avaliar os alunos. E, tradicionalmente, avaliamos os alunos quando eles, por exemplo, submetem relatórios ou teses, lendo aquilo que eles escreveram. Pois, quando eles submetem, na realidade, não sabemos quem é que escreveu. Desconfiamos, aliás, como, aliás, às vezes já desconfiávamos no passado, que não foram eles. Isso, aliás, não é muito novo, não é? Nós, no passado, também não tínhamos a certeza quem é que tinha escrito aquilo. Mas agora é evidente, porque nós sabemos que os alunos estão a utilizar, como os professores também estão a utilizar, como toda a gente, não é? Foi a tecnologia na história que mais rapidamente tem sido adotada, tendo chegado a 100 milhões de utilizadores em 2 meses. Portanto, toda a gente já aderiu ao ChatGPT e, portanto, exagerando, naturalmente não foi toda a gente, mas existe um uso generalizado, os nossos alunos estão a utilizar. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Por exemplo, e isso é um desafio grande para muitas escolas, temos que, por exemplo, na defesa da tese, passar mais tempo a discutir a tese do que a ler a tese. Deixou de ser tão importante aquilo que os alunos nos apresentam por escrito, passou a ser muito mais importante aferir o sentido crítico do aluno que está ali sentado, ou na realidade não está sentado, está de pé à nossa frente, a defender um qualquer argumento. É preciso perceber que aquele não é o argumento da máquina, mas é o argumento dele, e que faz sentido, e que o aluno está preparado para o discutir, e que tem sentido crítico. E curiosamente eu acho que vai aumentar, que já está a aumentar, o poder da oralidade. A primeira coisa que nós fizemos, quando ainda em novembro se começou a falar do ChatGPT, foi reunir os professores todos numa sala e dizer: olha, isto está a acontecer, já toda a gente ouviu falar sobre isto, isto é um enorme desafio para todos. Eu acho que o que vai acontecer é que vamos ter que, pelo menos, perceber quais é que são as implicações e, portanto, a primeira grande medida foi encorajar toda a gente a explorar. Experimentem. Muitos deles ainda não tinham experimentado. Experimentem e pensem que implicações é que isto tem para as vossas cadeiras. O que fizemos logo a seguir foi alterar os tempos de discussão de uma tese. Tipicamente, para dar um exemplo, numa tese, há um determinado tipo de tempo que é usado pelo aluno para apresentar a tese e depois há uma discussão. E havia tempos, e nós reduzimos o tempo de apresentação do relatório e aumentámos o tempo de discussão. Ou seja, eu quero mesmo é ser capaz de discutir com o aluno
aquilo que ele está a argumentar naquela tese. No fundo, perceber até que ponto o argumento é dele e não do ChatGPT. Precisamente. Filipe, querias acrescentar? Eu queria dizer que, no fundo, o que o ensino superior e as escolas de economia e gestão fazem, essencialmente, é ajudar os alunos a pensar, a compreender a complexidade do mundo à sua volta e ajudá-los a tomar decisões que se querem éticas e responsáveis sobre a alocação de recursos, sobre a gestão de pessoas, sobre a criação de organizações e sistemas económicos que levem ao bem comum. Portanto, ter uma ferramenta destas que nos ajuda, que faz muito do trabalho de base e que liberta tempo do decisor, do pensador para tomar as decisões e construir em cima, eu acho que é fundamental. Portanto, quanto mais ensinarmos os nossos alunos a pensar, a perceber os trade-offs das escolhas que devem fazer, e quanto mais lhes dermos capacidade de usar as ferramentas que existem hoje em dia para recolher os dados, para trabalhar a informação de base, mais estamos a contribuir para a sociedade. E, no fundo, aquela metáfora que era muito boa para o vento com as mãos, quem conseguir aprender a utilizar bem o ChatGPT vai ter uma ferramenta de produtividade enorme para conseguir criar valor com o seu trabalho e com a sua inteligência. Quem resistir e não utilizar essas ferramentas vai ficar para trás rapidamente porque vai ser ultrapassado. Portanto, aqueles que no fundo constroem em cima do ChatGPT ou destes Language Learning Models é que irão no fundo conseguir estar na onda da inovação. E é isso que as escolas têm que fazer, é isso que as nossas escolas fazem. E depois há aqui uma componente fundamental que é, hoje em dia, a economia e gestão está no centro de tudo. É preciso gestão na saúde, é preciso gestão da engenharia e da inovação, é preciso tomar decisões, às vezes, de salvar um banco e de regular o mercado. Ou seja, a economia e a gestão estão no centro de tudo e ter decisores informados que são capazes de tomar boas decisões, olhando portanto, com ética e com responsabilidade, é o fundamental que nós fazemos hoje em dia com os alunos, os portugueses e os internacionais, e criar um hub, digamos, de competência nesta área em Lisboa e em Portugal. Eu acho que só beneficia a todos e o país em particular. João, última pergunta, que estamos mesmo a chegar ao nosso tempo, mas vou perguntar um bocadinho em jeito de provocação sobre o ChatGPT. É um bom tutor? É persona não grata no ISEG? Ou vai ajudar um dia um economista português a tomar uma decisão sobre um banco? Como intervir ou não num banco? Ninguém sabe bem em que é que isto vai acabar, não é? E, portanto, aquilo que nós, no ISEG, aquilo que nós estamos a tentar fazer é basicamente isto, é tentar explorar o mecanismo pensando nas implicações que temos para nós. E a implicação mais óbvia para mim é a alteração da forma de avaliar. E na forma de acompanhar os estudantes, para que, e de facto quem acompanha o estudante percebe que semana a semana ele progride ao termos reuniões com os nossos mestrandos na elaboração do trabalho final, ou com o caso dos doutoramentos, etc. Nós percebemos que o aluno vai crescendo e vai tendo um discurso que é cada vez mais feito por ele, não é? E assenta em cada vez mais conhecimento que ele foi adquirindo ao longo do semestre, ao longo do ano. E essa é uma forma fundamental, cada vez mais importante para, a meu ver, para a avaliação. Reconduz-nos a outro ponto, é que depois tira alguma objetividade que a forma tradicional, não é, de avaliação costumava trazer. Agora, repare, quando eu começo a ter alguma dificuldade em perceber o que é da pessoa face àquilo que é a criação de alguém que eu não sei o que é, já que isso não é novo, não é? Bom, aí tem que perder cada vez mais tempo. Agora, perder entre aspas, não é? Eu tenho que investir cada vez mais tempo na relação estudante-docente. Essa que vai ser uma alteração muito profunda, porque depois isto tem um preço, né? E esse preço eu não sei se quer a estrutura, digamos que suporta o ensino superior em geral, ou as famílias estão disponíveis para pagar. Isso vai ter um custo enorme, não é? Vamos ter que despender mais tempo com a relação docente-aluno, e o que quer dizer que se diminui o rácio de alunos por docente,
para se manter o mesmo tipo de trabalho que temos hoje, ou se altera o trabalho dos docentes. Portanto, nós vamos ter implicações muito grandes. Para além do ChatGPT, depois há outras tecnologias que vão ser muito usadas nas escolas de gestão, toda a área da realidade imersiva em que as pessoas entram numa dimensão diferente, mas que se podem criar ambientes de simulação, casos, etc. E toda essa área é uma área que eu acho que é interessantíssima e que eu tenho a certeza que as escolas de gestão vão usar nos próximos anos com muita frequência. Portanto, já se estão a começar a dar os primeiros passos, nós estamos a começar também a fazer isso, que é estudar a forma de incorporar cada vez mais esses laboratórios, que são quase que laboratórios, para já são laboratórios, mas devemos chegar mas mais em ambiente quase virtual. Num ambiente virtual, e que é muito interessante para a aprendizagem, ou até para a investigação, que é para perceber em que medida é que as pessoas num ambiente muitíssimo mais próximo da realidade, não é, se comportam de maneira diferenciada, que é uma área absolutamente extraordinária. Hoje em dia os laboratórios na área da área comportamental faz muitas experiências, mas é uma experiência que a pessoa sabe que está afastada do ambiente, não está inserida no ambiente. Quando nós a introduzimos num ambiente virtual, mas em que ela entra imersivamente lá dentro, passado uma hora de lá estar dentro, ela já está diferente. E aí podemos, de facto, estimulá-la de maneira diferente e daí retirar conclusões interessantíssimas. Portanto, essa área toda vai ser explosiva na área de investigação. Posso só aqui comentar, porque eu acho que eu percebo perfeitamente o que o João diz em relação aos alunos estarem a utilizar, e portanto isto vai ser um enorme desafio para as escolas, para as universidades, sem dúvida, mas por outro lado, nós também vamos utilizar a inteligência artificial. Claro. Ou seja, os professores vão também beneficiar desta ferramenta que está ali, deste tutor, que nos torna quase super-humanos e torna-nos a todos. É essa a grande vantagem. Uma das coisas que eu faço, muitos de nós fazem, é de vez em quando escrever artigos para o jornal. Eu tenho o orgulho de ser colunista do Eco. Há muitos anos, com pouca periodicidade, mas de vez em quando faço uns artigos. E uma das coisas que eu achei muito curiosas foi que quando se começou a falar do ChatGPT, todas as pessoas que escreviam para os jornais acrescentavam que este artigo foi escrito sem recurso à inteligência artificial. Fui eu que pensei tudo desde o início. O que eu achei um bocadinho curioso, porque até parecia que antes não estávamos todos a utilizar o Google e outras ferramentas, como se agora o ChatGPT fosse uma coisa extraordinariamente diferente. E lembro-me de escrever o meu primeiro artigo, talvez em dezembro, e ter dito este artigo, não foi todo escrito pelo ChatGPT, mas teve a ajuda do ChatGPT. E eu acho que não há vergonha nenhuma em assumir isto, não é? Acho que todos nós vamos utilizar esta e todas as tecnologias em nosso favor. Quer dizer, o artigo não ficou menos interessante, foi se calhar muito mais fácil de escrever. E acho que todos nós vamos passar aquela fase em que ainda temos quase receio de admitir que estamos a utilizar, não sei porquê, não é? Porque todos nós utilizamos máquinas de calcular, penso eu, e ferramentas que, ao princípio, também eram mal vistas. Uma das coisas interessantes que eu vi nos últimos tempos foi uma notícia sobre as manifestações que havia em Nova Iorque de professores que eram contra a máquina de calcular, não é? Porque isso ia estragar a dos alunos de aprender matemática. Acho que não é? Já não há nenhum problema com as máquinas de calcular, como não vai haver nenhum problema com a inteligência artificial. Eu também fiz a experiência e também escrevi um artigo, não é, porque eu não sou colunista, nunca fui, infelizmente. Não é para todos. Mas não é para todos, é verdade. Mas fiz a experiência e eu achei muito interessante que eu desafiei o ChatGPT a escrever um artigo em meu nome. Não é? Portanto, em meu nome, o nome não dá. E ele começou por me fazer uma frase dizendo assim: bom, admito que o João Duque estava pouco inspirado, mas como o João Duque é professor, sabe que não deve usar este texto como se fosse da sua autoria, e portanto, mas aqui vai o texto. E ele escreveu um artigo, eu aproveitei de facto também a afirmação inicial e tal, e pus, pronto, no fundo, até para ver quão bom ele era, e fiquei bastante surpreendido com a qualidade do texto. É se calhar melhor do que o que se vê a redigi-lo de raiz. Estas ferramentas o que nos vão levar é procurar inovar no próprio processo de ensino e torná-lo muito mais experiencial, não é? O output não deve ser um documento escrito, o output é. Então, lanço um projeto
de empreendedorismo com as suas ideias, ou faça este trabalho na prática, ou seja, isto vai levar também o ensino a ser menos, vão construir sobre a reflexão e o conceito desenvolvido por si e com o apoio destas ferramentas e passá-lo à prática em casos concretos. Por exemplo, o ensino da medicina na Universidade Católica hoje em dia é muito experiencial e muito pouco de sala de aulas e muito especial desde o primeiro ano. Eu ensino há muitos anos cadeiras de empreendedorismo e o output é um projeto de empreendedorismo que vai ser construído face a face durante a disciplina e, portanto, o aprender fazendo e aprende-se muito mais. O ciclo de aprendizagem fecha-se quando a pessoa implementa aquilo que pensou, vê os resultados da sua implementação e aí, de facto, aprende porque teve que fazer. Portanto, quando levamos os alunos a fazerem, com a ajuda destas ferramentas, que aceleram o processo de fazer, não é? Porque eu posso pensar no programa, já faz o meu programa, eu vejo o que é que acontece e eu implemento. Portanto, isto vai permitir, de facto, que o processo de aprendizagem vá para um nível seguinte de desenvolvimento e vai nos desafiar a todos muito a conseguir acompanhar esta trajetória. Bem, com este tom otimista vamos ter mesmo que terminar. Antes de mais, agradeço-vos a vossa participação e a vossa presença, o facto de terem aceito este nosso convite. Vamos ter mesmo que terminar por aqui, apesar de a conversa poder se prolongar durante mais tempo. E também a quem nos está a acompanhar, obrigada por terem nos acompanhado e até uma próxima oportunidade.